Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de dança? Hoje eu gostaria de falar da importância dos mestres nas vidas dos estudantes e dos artistas de uma maneira geral. É muito importante lembrar que todo grande escritor, grande bailarino, instrumentista, compositor, ele sempre terá tido um mestre que lhe indicasse o caminho, que lhe corrigisse as possíveis imperfeições, que lhe realçasse as suas virtudes como artista. Eu vou trazer essa nossa abordagem para o meio da dança, que é o meio do qual eu faço parte, e quero lembrar aqui os nomes de alguns mestres com os quais eu tive o privilégio de trabalhar ao longo da minha vida de artista bailarino. Eu sempre abro essa galeria lembrando da presença em Minas Gerais do professor Carlos Leite, que foi o pioneiro da dança clássica. E como eu fui apresentado à dança clássica já com 18 anos, eu já estava até na faculdade na época, eu tive uma revelação e foi através do professor Carlos Leite que eu fui levado a me apaixonar por isso, por esse mundo tão maravilhoso, tão especial, cheio de música, de cores, de cenários, de dramas, de comédias, enfim. Eu tive muita sorte de ter um mestre logo de início. Com o professor Carlos Leite eu aprendi muitas coisas, porque ele, além de ser um excelente professor, ele foi um grande bailarino, ele ainda tinha, mesmo apesar dos seus 60 e poucos anos, que ele já tinha nessa época que eu conheci, mas ele ainda tinha uma técnica razoável e era um homem muito culto, ele falava diversos idiomas. Eu estive presente e o professor falava inglês, francês, russo, ele falava um pouco de alemão, ele falava italiano. Isso significava que ele lia muitos livros e ele dialogava com grandes bailarinos de sua época, de vários países, sobre a arte, sobre a técnica, sobre, enfim, todos os temas que são possíveis a gente abordar. Algum tempo depois, mais precisamente 3 anos depois que eu já estudava com o professor Carlos Leite, veio morar em Belo Horizonte a maestra Bettina Bellomo, e foi também para mim muito importante. Ela trazia uma nova abordagem da fisicalidade, uma maneira muito dinâmica em suas aulas, e eu fiquei muito encantado e ela me marcou muito. Tempos depois eu tive a oportunidade de viajar, fui para Londres, embora tenha trabalhado muito pouco tempo com 2 maestros que me marcaram muito e que eu me lembro sempre deles, que foi o John O'Brien, em Londres, que já fiz um clipe falando sobre ele. O outro foi o Raymond Franchetti, que eu tive pouco mais de um mês, mas numa sala recheada de grandes bailarinos. Então, além dele ser um excelente professor, eu via na minha frente um dicionário de dança nos corpos daqueles bailarinos que estavam presentes ali, bailarinos esses que vinham de diversas partes do mundo e tinham todas as estrelas da Ópera de Paris fazendo essa aula. Depois, quando eu fui para Gulbenkian, eu tive 2 grandes professores. Um deles foi o Carlos Trincheiras, que anos mais tarde veio dirigir o Teatro Guaíra, né, o Balé do Guaíra. Com o professor Carlos Trincheiras eu tive a oportunidade de trabalhar uma coisa bastante rigorosa. Ele era, eu diria, uma disciplina quase militar, mas eu achei muito bom porque ele tinha uma técnica de aula muito precisa e eu progredi muito com ele na época. Eu devo dizer que o meu corpo não é nada talhado para a dança clássica, pela qual eu me apaixonei e a carreira que eu quis seguir, mas eu tive que fazer muitas aulas e trabalhar muito forte para daqui desse corpinho sair alguma coisa convincente. Na Gulbenkian também eu fazia aulas de moderno com o Vasco Vellenkamp, grande coreógrafo português, meu amigo, meu mestre, uma pessoa que está viva até hoje, com a qual eu tenho um diálogo artístico e humano de primeiríssima linha. Pouco tempo depois eu fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob a direção da mestra Dalal Ascar, que não dava aulas, mas que coreografava e que dirigia toda aquela engrenagem. No Teatro Municipal eu
trabalhei durante 5 anos, na década de 80, e além dos professores residentes, Dalal trazia muitos convidados, muitos professores. E eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar no Brasil com uma grande mestra que me marcou muito. Eu tinha trabalhado com ela num curso de verão que eu fiz no Balé Estágio, onde eu tive aulas com o Ricardo Ordões, o Décio Otero e com a queridíssima Jane Blaut. Com a Jane Blaut eu tive a oportunidade de trabalhar em várias oportunidades, né, como eu já falei. No Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, ela vinha como convidada. E anos mais tarde, quando eu parei de dançar, eu fui para São Paulo trabalhar como professor e coreógrafo na companhia Cisne Negro, e eu tive chance de trabalhar com a Jane Blaut numa escola e noutra escola o Ismael Guiser. Ou seja, mesmo eu já tendo parado de dançar, eu continuei a fazer aulas, porque eu coreografando eu preciso de uma certa destreza física, né? Até hoje eu ainda faço exercícios, não faço aula de balé, mas eu continuo buscando pessoas que me inspirem a me mover. Depois eu continuei a ver muitas aulas, eu tive a oportunidade de ir para Nova York e observar aulas de David Howard, de outros professores dos Estados Unidos. Me interessei muito por aquela metodologia que o Balanchine usou muito em suas coreografias, né? E me interesso até hoje por isso. Tem muito pouca coisa escrita, tem muito pouca coisa, né, para você ver. Você tem que realmente estar em Nova York para você acompanhar essas aulas específicas. E também na Europa, fui muitas vezes assistir muitas aulas. A época que eu morei em Paris, 2004, 2005, eu frequentei o Conservatório Nacional e tive muitas estrelas, assisti muitas aulas de Cyril Atanasoff, Noël Lapontois. Todos esses grandes artistas estavam dando aulas e eu observei muito, sempre, e me inspirei em todos esses grandes nomes que eu falei aqui. Eu sempre gosto de dizer também que eu sou muito grato aos diretores que me contrataram. Eu tive a sorte de trabalhar sob a direção do Carlos Leite, do Hugo Della Valle, que foi um outro grande mestre, grande coreógrafo e grande incentivador da minha carreira. Eu sou muito grato ao querido, recém-falecido diretor Jorge Salavisa, do Ballet Gulbenkian, do extinto Ballet Gulbenkian, que também viu em mim alguma coisa e me contratou. E já falei da maestra Dalal Ascar, que me contratou como bailarino do Teatro Municipal, onde eu aprendi muito, onde eu convivi com artistas de primeiríssima linha naquela década de 80, daquela inesquecível década de 80. Bom, eu queria falar sobre isso, eu quero agradecer todos esses grandes nomes que eu citei, eu quero desejar a todos que tenham essa chance que eu tive de encontrar mestres em seus caminhos. Quero agradecer a todos esses grandes nomes, aos meus amigos que fiz na dança, e quero dizer também que se você gostou desse vídeo, comente, deixe aí um like, se inscreva no meu canal e vamos fale um pouco também com seus amigos sobre os seus professores, sobre aquelas pessoas que também te inspiram. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.